E para analisar esse indicador do PIB de 2023, já está conectado aqui com a gente o economista Roberto Troster. Troster, esse crescimento de 2,45% era mais ou menos do que o mercado tinha precificado? Boa noite. Boa noite. Bom, o mercado, os analistas fazem previsões, né? A previsão estava um pouco acima disso. Mas esse tipo de pequena diferença de previsão acontece muito. Quer dizer, às vezes você prevê um pouquinho para cima, às vezes um pouco para baixo. Você junta uma série de variáveis e projeta o que pode ser. O número final, o número, como você bem falou, vai sair agora em 1º de março, e pode ser um pouco superior. Eu calculo que às vezes você tem ruído, você tenta medir toda a atividade econômica com amostras. Você pega alguns dados, você estima para o PIB como um todo. A amostra do IBGE é muito maior. Então, temos que esperar 2 semanas para saber se efetivamente é isso ou não. É, Mas, porque em todo caso, se for 2,5, for 3, é muito pouco para um país como o Brasil. Por agora, que a Índia está crescendo 6,5%? Por que a China está crescendo 5% e nós só 2,5%? E a projeção para esse ano é que a gente cresça abaixo de 2%. Isso é algo que a gente tem que se preocupar. agora, quando a gente compara o IBC-BR de 2023 com o igual indicador de 2022, há uma desaceleração da economia. Ao que se deve isso, hein, Troster? Bom, primeiro, você e a desaceleração teria sido maior se não tivéssemos tido essa super safra. Que acontece? O 2022 você tinha um pouco que se chama uma recuperação. A economia ficou deprimida pós-pandemia, aí daquele salto, né, você compensa um pouco uma série de coisas e depois começa a velocidade de cruzeiro. A velocidade de cruzeiro, chamado em economia de PIB potencial, está na casa dos 2%. É muito pouco para um país como o Brasil. Por que é isso? Então, uma série de coisas: política cambial, política monetária, política fiscal, reformas. E você não avança nisso. Então, nós começamos a andar de lado. Só para dar um número simples, dívida pública. Você está falando em zerar o déficit primário. Déficit total, esse ano vai ser foi próximo dos 9%, 8,9%. O que acontece? Se você tira primário, a gente está pagando, números redondos, 6% do PIB em juros. Quer dizer, a gente recolhe impostos e o que a gente faz com os impostos? Paga juros para ficar no mesmo lugar. Para o ano que vem tem que pagar a mesma coisa de juros. Juros para quê? Para investidores, muitos deles estrangeiros, para carregar a dívida pública. Não faz sentido isso. Quer dizer, a gente tem que mudar um pouco isso, senão nós vamos continuar andando de lado. O país do futuro está sempre cada vez mais longe, né? Agora temos mais um minutinho, Troster. Eu queria saber sobre que impacto, se é que teve impacto da redução da taxa de juros. Aí são 5 sessões seguidas, né, de redução, mas ainda uma economia com uma aceleração muito pequena, né? Tem relação redução de juros até agora com a economia ou ainda não? É muito pouco, sabe? E tanto faz. A projeção, vamos supor, a projeção é que o piso da queda dos juros chegue a 8,5%. Essa é a projeção daqui a 2 anos, ou daqui a um ano e meio. E o PIB para uma inflação de 3,5%. Você continua com juro real de 5%. A maioria dos países tem um juro real próximo a zero. Por que a gente tem um juro real tão grande no Brasil? É um entulho inflacionário, você não muda isso. Então, você vai continuar com o sistema antigo. Você tem um sistema financeiro que é o mesmo da época da inflação alta. Faz 29 anos e 7 meses que acabou a inflação, mas você continua, prazo curto, CDI, todas essas coisas que não fazem sentido mais no Brasil. Perfeito. Obrigado, Troster, mais uma vez pela sua análise aqui. É bom falar com você sempre e vamos te acionar em breve em outras vezes. Obrigado, Troster. Boa noite.